Hoje nós vamos aprender a fazer este tapete oval catavento. Eu usei para este trabalho o barbante número 8, na cor pink. E a agulha número 5. No final do meu trabalho, sobrou esta quantidade de barbante em comparação com um cone cheio. Vamos começar então. Vou iniciar com 45 correntinhas. 45 correntinhas. Feitas 45 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, na quarta correntinha, pegando pela laçada de baixo, eu faço um ponto alto. No próximo, também um ponto alto. Estas 3 correntinhas me equivalem a um ponto alto, então eu tenho 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas de espaçamento, pulo 1, 2 pontos de base, vou para o próximo, faço outro bloco de 3 pontos altos, entrando em cada correntinha e pegando pela laçadinha de baixo. Tenho outro bloco de 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas de separação, pulo 1, 2 pontos, venho para o próximo e faço aqui outro bloco de 3 pontos altos. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar até o final das correntinhas, fazendo blocos de 3 pontos, separados por 2 correntinhas, e no momento das correntinhas nós pulamos 2 correntinhas na base. Vamos lá então. Vim fazendo até o final, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocos. Agora, eu vou fazer 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Venho aqui em cima do meu ponto alto e aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz deste lado. 3 pontos altos, pegando a laçada do próprio ponto. 2, 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas, fazer da mesma forma. E venho aqui nos pontos altos e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar por toda a extensão. Nós nos encontraremos aqui no final. Vamos lá, então. Cheguei no final da carreira e o meu último ponto é em cima das correntinhas, porque as correntinhas equivalem a um ponto alto. Agora sim eu tenho o bloquinho de 3 pontos. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui deste lado, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Venho em cima aqui das 3 correntinhas iniciais, conto 1, 2, 3, na terceira eu entro e fecho aqui com um ponto baixíssimo, encerrando assim a nossa primeira carreira.
Para a próxima carreira, entro no próximo ponto alto, ponto baixíssimo. Próximo ponto alto, ponto baixíssimo. Entro no espaçamento, um ponto baixíssimo. Então, eu posiciono meu fio aqui dentro do espaçamento. 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E dentro do espaço, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Tenho 3 pontos altos no espaçamento. 1, 2 correntinhas, venho no próximo espaço e faço o mesmo processo. 3 pontos altos, 2, 3 e 1, 2 correntinhas de espaçamento. Então, eu vou preenchendo agora desta forma toda a extensão de espaçamentos da minha carreira, com o intervalo de 2 correntinhas. Vamos lá, então. Fiz por toda a extensão os bloquinhos de 3 pontos com 2 correntinhas de espaçamento. Cheguei aqui na minha curva, fiz 2 correntinhas. Agora, aqui na minha curva, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 pontos altos e 2 correntinhas de espaçamento. Novamente. 2 pontos altos e 2 correntinhas de espaçamento. Então, aqui nas correntinhas da curva, eu vou fazer bloquinhos de 2 pontos com 2 correntinhas de espaçamento até o momento que eu tenha um total de 5 bloquinhos de 2 pontos. Tenho, então, aqui na curva 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 2 pontos com intervalo de 2 correntinhas. Agora, deste lado, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz deste lado. Já tenho 2 correntinhas que eu fiz aqui, e agora eu vou entrando de espaçamento em espaçamento e vou fazer 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntinhas. Então, eu vou trabalhar desta forma até o final da minha carreira. Quando eu chegar aqui no final da carreira, eu faço aqui exatamente o que eu fiz aqui. Processo de repetição. Vamos lá, então. Cheguei no final da carreira, tenho 2 correntinhas, conto 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo, finalizando a nossa segunda carreira. Então, tudo que foi feito de um lado, foi feito do outro lado exatamente igual. Para iniciar a terceira carreira, eu vou entrar aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Entro aqui no espaçamento, um ponto baixíssimo. Localizo o meu fio em cima do espaçamento. 1, 2, 3 correntinhas e faço aqui mais 2 pontos altos para ficar com um total de 3 pontos altos no espaçamento. 1, 2 correntinhas, venho para o próximo espaçamento e faço 3 pontos altos, 3 e 1, 2 correntinhas de espaçamento. Então, eu vou trabalhar só desta forma por toda esta carreira. 3 pontos altos com separação de 2 correntinhas, ocupando os blocos em aberto.
inclusive aqui na curva. Vou fazer 3 pontos altos, 3 pontos altos, 3 pontos altos em todos os espaçamentos. 3 pontos altos com 2 correntinhas de separação por toda a volta do meu trabalho. Vamos lá então. Cheguei no final da carreira, venho na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Então, sempre para iniciar a próxima carreira, eu entro no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, faço um ponto baixíssimo e no espaçamento faço um ponto baixíssimo. Então, sempre esse sistema será usado, porque sempre nós começaremos em cima do espaço. 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, e aqui dentro eu já venho e faço mais 2 pontos altos para um total de 3 pontos altos. Agora, 1, 2 correntinhas. Sempre também por toda a volta do meu trabalho, por todo o trabalho, eu vou sempre usar 2 correntinhas de espaçamento. Por todo o trabalho, tanto na parte reta quanto na parte curva. Então, agora eu vou continuar esse sistema de fazer 3 pontos altos no espaçamento e 2 correntinhas, até o momento que eu chegar aqui em cima dos meus 2 blocos antes das correntinhas na primeira carreira, que será este bloco. Ele está bem na direção dos 2 últimos blocos. Então, nós faremos esse sistema até chegar neste bloco com 2 correntinhas. Antes de fazer esse, nós nos encontraremos novamente. Vamos lá, então. Cheguei aqui, então, aonde eu vou utilizar aqui este bloco. Ele está bem em cima dos 2 últimos blocos antes das correntinhas da curva. Aqui eu vou começar o motivo do meu tapete. Depois que eu faço as 2 correntinhas e pulo o bloco, neste daqui, neste bloco, eu vou aqui nas correntinhas fazer 2 pontos altos. 1, 2. Nas correntinhas, 2 pontos altos. Neste bloco, eu vou fazer também 1, 2 pontos altos. Então, eu começo a trabalhar desta forma: 2 pontos altos nas correntinhas e faço ponto sobre ponto, e eu não faço o último ponto. 1, 2 correntinhas. Vou fazer o mesmo sistema no próximo, que aí vai formar o desenho do meu trabalho na curva. 2 pontos altos e faço aqui ponto sobre ponto. Portanto, eu não faço o último ponto do bloquinho. 1, 2 correntinhas. Novamente. 1, 2 pontos altos e ponto sobre ponto. Não faço o último. 1, 2 correntinhas. E vou fazendo aqui este processo, até eu chegar aqui em cima deste bloco, que é o mesmo, só que do outro lado. Iniciei aqui
neste bloco que está em cima destes dois blocos e vou também finalizar em cima do mesmo bloco, só que do outro lado. Então, nós vamos fazer esse sistema até chegar neste bloco. Vamos lá, então. Ficando desta forma. Então, esse novo processo eu fiz por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, pegando aqui toda a nossa curva. Agora eu volto ao sistema inicial. 1, 2 correntinhas e dentro do espaçamento, 3 pontos altos. 1, 2, 3. E 1, 2 correntinhas. Vou fazer desta forma, bloquinho de 3 com 2 correntinhas, até também chegar aqui na mesma posição. Neste bloco, nós começaremos o motivo do tapete, o desenho do tapete. Então, nós vamos fazendo assim, preenchendo os bloquinhos, até chegar neste bloco. Aqui nós nos encontraremos novamente. Vamos lá. Cheguei então aqui no bloco que eu iniciarei o motivo da minha curva, neste bloco. Aqui faço a mesma coisa que eu fiz na outra curva. 2 pontos nas correntinhas e faço ponto sobre ponto. No entanto, eu deixo de fazer o último ponto. O último ponto eu não faço. 1, 2 correntinhas. Venho para o próximo espaçamento. 1, 2 pontos altos. E ponto sobre ponto, deixando de fazer o último ponto. Não faço o último ponto, 1, 2 correntinhas. Então, da mesma forma que eu fiz deste lado, eu vou fazer deste lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos, começando o meu motivo. Vamos lá. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos. 2 correntinhas e agora eu volto ao meu processo inicial, que são 3 pontos altos no espaçamento, 2, 3 e 1, 2 correntinhas. Fecho aqui a carreira na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Então, a partir desta carreira, é o momento que eu começo a formar o desenho do meu tapete. E também é quando eu começo o meu processo de repetição. Por isso que este tapete ele é bastante fácil de fazer. Como já foi dito, o início sempre da mesma forma. Fazendo aqui os pontos baixíssimos, até eu chegar no espaçamento, e no espaçamento eu começo a fazer o meu bloco de 3 pontos altos e 2 correntinhas. 1, 2. Então, a gente vai sempre repetir aqui este processo. Na hora que eu chegar aqui, no bloco aonde inicia o meu desenho, que é o bloco diferente, nós nos encontraremos novamente. Vamos lá, então. Chego aqui, então, no bloco do desenho. Vou fazer a mesma coisa, processo de repetição. Venho aqui antes do bloco e faço a mesma coisa. 1, 2 pontos altos.
Faço agora ponto sobre ponto. Venho fazendo aqui ponto sobre ponto. No entanto, eu não faço o último ponto. Também, como já foi falado, sempre 2 correntinhas de espaçamento. Próximo bloco, a mesma coisa. 1, 2 pontos em cima das correntinhas e o ponto sobre ponto, deixando de fazer o último ponto. Então, nós vamos fazer assim também nos 6 blocos do motivo, exatamente igual. Vamos lá. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos 6 blocos da curva, nos 6 blocos que farão o desenho do nosso tapete. Agora eu volto ao mesmo processo. Entro aqui no espaçamento. 1, 2, 3 pontos altos e 1, 2 correntinhas de separação. Então, é desta forma que eu vou trabalhar por toda a volta do meu tapete. Quando eu chegar aqui neste bloco, que começa o motivo do meu trabalho, eu faço o mesmo processo que eu fiz aqui por 6 vezes. Nós nos encontraremos no final desta carreira. Cheguei no final da carreira, fechei com um ponto baixíssimo. Então, a partir desta carreira, nós faremos sempre o mesmo método, repetindo sempre as mesmas coisas. Faço aqui os meus pontos baixíssimos. Posiciono então aqui o meu fio no intervalo. 1, 2, 3 correntinhas e mais 2 pontos altos para formar o bloco de 3 pontos. Sempre 1, 2 correntinhas de separação. E eu vou fazendo estes bloquinhos de 3 pontos até o momento que eu chegar nos blocos que vão formar o desenho do meu tapete. Vamos lá, então. Cheguei aqui no momento do bloco do desenho do meu tapete. Faço o mesmo método que eu já venho fazendo. Faço aqui 2 pontos altos nas correntinhas que antecedem o bloco. Faço ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto no bloco, deixando de fazer o último ponto. 1, 2 correntinhas de separação e faço desta forma por 6 vezes. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois do sexto, eu volto a fazer o processo dos 3 pontos altos com 2 correntinhas de separação. Então, é um processo repetitivo. Vamos lá, então, fazer desta forma por toda a nossa carreira. Cheguei no final da carreira e fechei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, vocês perceberam que este tapete é feito em processo de repetição. Nós vamos repetindo o sistema volta a volta. E ele vai automaticamente aumentando. Então, nós vamos repetir o mesmo sistema para aumentar o nosso tapete. Vamos lá, então.
Cheguei na 10ª carreira e o próximo espaçamento já é do nosso motivo. Então, eu vou entrar no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Próximo ponto, um ponto baixíssimo. Próximo ponto, um ponto baixíssimo. E aqui eu dou início ao motivo. 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, faço em seguida o segundo ponto alto e dou início aqui ao motivo. Vamos lá, então. Cheguei na 10ª carreira e aqui eu finalizo a minha carreira de número 10 em cima das correntinhas. Então, como a gente sempre começa a carreira no intervalo, eu vou entrando aqui de ponto em ponto e vou fazer pontos baixíssimos até chegar no próximo intervalo. Então, eu entro aqui ponto a ponto até chegar no intervalo. Venho aqui para o intervalo, ponto baixíssimo, e agora sim eu inicio a minha carreira fazendo 3 correntinhas, um ponto alto e começo aqui o desenho do meu tapete, como a gente já vem fazendo. Vamos lá, então. Fiz, então, contando aqui da minha primeira carreira central, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras. Sempre no mesmo sistema. Agora, eu vou fazer uma carreira toda ponto sobre ponto. Aonde eu tenho aqui meu primeiro ponto, eu faço 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, ponto sobre ponto. E eu vou fazendo ponto sobre ponto por toda a extensão. Fazendo ponto sobre ponto, cheguei aqui no intervalo. No intervalo, eu faço 2 pontos altos. 1, 2. Então, esta será uma carreira toda de pontos altos. Vou fazer ponto sobre ponto e aonde tiver o intervalo, eu faço 2 pontos altos. Vamos então assim até o final. Cheguei no final da carreira de ponto sobre ponto. Venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Próximo ponto, vou entrar no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo, que agora nós vamos fazer o arremate da peça, a última carreira. 1, 2, 3, 4 correntinhas, 1, 2 laçadas na agulha. Entro nas laçadas daqui da frente do ponto baixo e aqui eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu passo aqui pelas laçadas, faço 1, 2, 3 laçadas na agulha. 1, 2 laçadas, passo aqui na frente das laçadas do ponto baixo, trago o meu fio, faço 1, 2, 3 laçadas. Então, aqui eu terei 4 correntinhas, 2 pontos altos duplos. Pulo 1, 2, 3 correntinhas. Na quarta, eu faço um ponto baixo. Então, eu tenho este acabamento na minha peça. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas. 1, 2 laçadas na agulha.
entro nas duas laçadas da frente do ponto baixo. Trago o meu fio e faço aqui um ponto alto duplo. Novamente, 1, 2 laçadas na agulha. Entro nas laçadas do ponto baixo, trago o meu fio. 1, 2, 3 laçadas. Tenho as 3 correntinhas, 2 pontos altos duplos. Pulo 1, 2, 3 correntinhas. Na quarta correntinha, eu prendo com um ponto baixo. Então, é desta forma que eu vou trabalhar nesta última carreira. Cheguei no final da nossa carreira, venho aqui no ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, prendendo aqui o meu último motivo. Faço uma correntinha e corto aqui o meu fio, finalizando a minha peça. Coloquei a peça no avesso, coloquei o meu fio na agulha de tapeçaria e eu vou passar aqui pelo avesso dos meus fios, dos meus pontos, com a agulha. Passo aqui entre as laçadas no avesso dos meus pontos e puxo. Então, assim, o meu fio desaparece. Corto aqui o excesso e assim nós finalizamos. E assim nós finalizamos o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e até mais!